Você que é produtor rural e está pagando mais de R$500 na conta de luz, esse recado é para você. Nós da Extrasol Energia Solar somos especialistas em sistemas de energia solar. Podemos atender você, sua propriedade, sua família com os melhores equipamentos. E temos parceria também com as melhores instituições bancárias para fazer com que você economize ainda mais com o seu equipamento solar. Quer saber mais? Clique aqui no botão abaixo e solicite o seu orçamento. O Pod Rondônia de hoje vai falar sobre um dos pilares do agro brasileiro, a avicultura, e para isso a gente vai conversar com o João Paulo Silva Carneiro, empreendedor lá do sítio Boa Vista, aqui em Rolim de Moura. Você sabe que a questão da avicultura, e a gente nós convidamos aqui o João Paulo, porque, como você sabe, algumas notícias têm sido difundidas a nível de país sobre a questão da gripe aviária, né? E aí toda aquela preocupação lá no Sudeste brasileiro, alguns empreendedores desse segmento têm perdido comércio fora do país por conta dessas questões. Uma outra realidade para lá, e aí para esse motivo a gente trouxe aqui o João Paulo para conversar aqui no Pod Rondônia, falar sobre um desses pilares. A gente vai mergulhar aí nessa rotina, como que é produzir frango aqui em Rolim de Moura. O João Paulo me falava aqui de uma produção grande, né? É uma super produção aí, ele vai explicar isso para a gente, porque realmente a nível de Rolim de Moura, ele já tem um segmento, ele produz esses frangos e já tem uma demanda específica, né? E para falar sobre isso, então, como é que faz para produzir, qual é o sentido dessa produção, se há expectativa de ampliar essa produção, a gente trouxe o João Paulo. João Paulo, um prazer tê-lo aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né? A gente falava aqui sobre um dos pilares. A gente tem avicultura, suinocultura, piscicultura, e a avicultura um dos pilares do agro, né? Importante isso. Boa tarde, Tony, né? Eu vim falar um pouco sobre a avicultura de corte, né? Que é o ramo que eu trabalho dentro da avicultura. É um ramo que tem crescido muito, e o nosso município de Rolim de Moura hoje é um dos municípios que mais produzem, né, frango de corte dentro do estado de Rondônia, né? A gente está aqui num núcleo, né, de 4 municípios, né? Que é Rolim, Cacoal, Espigão do Oeste, que é onde fica, né, o frigorífico, Pimenta, e ainda pega uma beiradinha de Ministro Andreasa. Falar um pouco esse sistema aqui hoje dentro do estado, né, que é representado por um lado os produtores e por outro lado o frigorífico, né, que é o Grupo Caffer, né, que representa as marcas Globo Aves, Avenorte, que a gente costuma ver nos nossos supermercados aqui no cotidiano da gente, né, da compra ali doméstico. Então, quando você estiver comprando frango, que você vê a marca Globo Aves, Avenorte ou Grupo Caffer, sabe que é o frango aqui de Rondônia que tá sendo... O frango de Rondônia e o frango de Rolim de Moura. Grande parte dele, né? Grande parte. Grande parte desses frangos. Se não me foge a memória, o município de Rolim de Moura tem, acho que é 56 aviários. 56 aviários. Ali no sítio a gente tem 4, né? Logo ao meu lado tem o Erosnei, né, da Bezer, se não me engano ele tem 6 barracão. E sentido aqui na 010, sentido a Pimenta Buena, a gente tem vários outros. E temos 2 aqui na 76, na entrada da 76, que fica na 010 mesmo, né? João Paulo, para produzir, é claro que você já falou aí a quantidade de aviários trabalhando para atender a demanda. No caso específico de vocês, qual é a capacidade para atender a demanda dos frigoríficos? Hoje, na nossa propriedade, a gente contém 4 aviários, né, com capacidade de 35 mil aves cada aviário por ciclo. O ciclo ele é em torno de 60, 65 dias, porque o período de vida, né, de criação do frango ali, desde o pintinho, quando ele nasce, com menos de um dia, né, ele nasce, ele já vem, a gente aloja ele com um dia de vida, e abate de 40 a 45 dias. Então tem essa variação, isso vai depender
do peso que o frigorífico quer, qual a demanda do mercado para aquele momento. Então, tem toda essa logística que vai determinar qual a idade do abate do frango, né? Mas aí a gente trabalha nesses ciclos, né, com a média de 140 mil aves, 130 mil aves, vai dependendo muito de como é que está a logística do frigorífico para entrega, né? Essa matéria-prima, no caso os pintinhos aí, vocês produzem ou eles já chegam para vocês? Não, eles chegam para a gente, né? No nosso caso da avicultura de corte aqui no estado de Rondônia, a gente trabalha com um sistema de integração. A gente tem um frigorífico, né, que é a indústria, lá na ponta, né, que faz toda a parte de comercialização, e ele também é o nosso fornecedor. Então, ali na minha propriedade, eu sou dono do barracão e do equipamentos, então esse investimento é da gente. A gente faz essa parceria com o frigorífico, e depois que a gente faz essa integração, o frigorífico ele começa a me fornecer as aves, a medicação e o técnico, o acompanhamento do médico veterinário, que é ali uma vez por semana. Quando se há algo fora da curva, algum problema, que precisa ter uma intervenção, alguma coisa assim, é até 2 ou 3 vezes na semana, conforme é a dinâmica ali do aviário, porque um ciclo rápido, mas também assim, tem que ter um manejo muito correto, questão sanidade, qualquer erro, né, são prejuízos enormes, tanto para a gente como produtor, também como para a indústria lá no final, que ela deixa de ter, né, a matéria-prima, né. E para atender são 140, você falou que é 140 e poucos mil, né? Mil aves que eu né? produzo só que ali você produz na lá propriedade. Na sua propriedade. Para atender esses, são 4 barracões, né? 4 barracões. 4 barracões. Para atender essa demanda e essa quantidade aí, com esse ciclo que vai se alterando, né, de tempo em tempo, precisa de muita gente. Como é que é esse trabalho e essa mão de obra para atender essa demanda? Então, nesse caso dos meus aviários, eles são automatizados. Então, todo fornecimento de água, ração, luminosidade, temperatura, né? A gente tem um painel ali que ele acaba fazendo esse processo. Mas mesmo a gente 24 horas. 24 horas. Ele funciona no período de 24 horas. Enquanto tiver a ave alojada, ele está em funcionamento. Mas mesmo assim a gente demanda de pessoas, né, até para fazer alguns manuseios dentro do aviário, que é trocar uma lâmpada, tirar um frango morto, consertar um prato, uma ração que está derramando. Então a gente não foge disso, que é uma média de uma pessoa por aviário. Então assim, eu tenho 2 núcleos, eu tenho uma família que cuida, né, um casal que cuida do núcleo, e no outro núcleo um outro casal que cuida do outro aviário, dos outros 2 aviários, né, que eu tenho o núcleo A e o núcleo B, né, 2 aviários cada núcleo. Então, assim, no cotidiano do manejo, a gente depende de mais ou menos 4 pessoas, né? Uma pessoa por barracão. E esse trabalho que é feito, você já falou da questão da mão de obra, a questão da automatização, e eu te pergunto sobre a questão dos custos. Qual é o investimento que pesa mais? Claro que aí tem o suporte, como você citou, do frigorífico, né, com a questão técnica e outras logísticas lá. Mas qual que é o investimento que realmente pesa para ter um empreendimento desse porte? Olha, eu acho que o investimento inicial, a construção do barracão, ele é muito caro. Porque tem que seguir um padrão ali. Segue um padrão. Atender, né? Se eu não me engano, é 18 mil aves, 25 mil aves e 35 mil aves. Você tem 3 padrão. Aqui no estado o pessoal tem adotado o padrão de 35 mil aves, que é um barracão de 16 por 150 metros de comprimento. Mas como a maioria desse equipamento ele vem de importação ou de outros estados, então o equipamento em si ele é muito caro. A gente tem a placa evaporativa, que a gente fala que ela é utilizada ali para minimizar a questão climática. Quando está um calor em excesso, ela funciona mais ou menos como um radiador de carro, né? A água fica passando por ela e o ar entra por aquelas placas umedecidas, né? Umedecendo, quebrando a temperatura. E lá embaixo, na outra ponta, tem os exaustores que estão tirando esse ar quente. Então, hoje, o custo inicial de implantação, acho que é o primeiro gargalo na atividade. É um custo, apesar da área pequena, quando a gente fala na questão do agronegócio, né? Quando você vai para pecuária, produção de café, que são áreas
grandes. Bem né? maiores, né? O aviário ele determina numa área menor, de menos gente, mas o investimento inicial é muito alto. Aí dentro desse investimento, quando o produtor lá decide ele investir junto ao barracão com placas solares, por mais que encareça um pouco mais na implantação, ao longo da criação ele dilui muito o gasto. Num primeiro momento é um custo que parece alto, né? Mas depois com o Mas tempo... o retorno menos de 5 anos ele já... Porque o consumo de energia é muito alto no barracão. Hoje, 2 barracões, eles gastam uma média de 12 mil kWp mês. Então, assim, é um custo de energia muito alto que a pessoa gasta para manter, né, todo o equipamento funcionando. E hoje, com o advento aí da energia solar, desafoga um pouco, né? Desafoga bem. Você imaginou... Hoje 12 mil kWp vai ser uma conta em torno de 11 mil reais, 10 mil e pouco. O produtor hoje, por mais que houve toda essa mudança na legislação solar, que teve alguns impostos, algumas coisas são algumas taxas que estão sendo cobradas, mas ele consegue reduzir em 80%. Já é né? Já é uma economia, é uma diferença, né? É um diferencial que é significativo o produtor. O produtor ele só tem que entender, né, que ele vai deixar de pagar. Porque às vezes o cara fala, pô, mas eu ponhei, eu ainda pago 2 mil e pouco de energia, tem que pagar o financiamento da placa. Então, às vezes o produtor ele não tem, porque a Energisa não vai chegar ao final do mês com um cheque para ele falar, você produziu tanto, tá aqui o cheque da energia. É verdade. Você vai deixar de cobrar você, né? Mas a energia solar hoje uma energia sustentável, viável, acho que em todos os ramos. Você falou logo no começo sobre a questão da perca. Qual é a perca? Por exemplo, você recebe lá uma quantidade X lá de pintinhos lá para aquele ciclo. Existe uma perca muito grande ou não? Assim, dentro das normas do IDARON, que hoje é o órgão que fiscaliza, né, a agência animal, você pode ter até 5% de mortalidade dentro de um lote de frango. Passou disso... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu mesmo, agora em abril, eu tive um prejuízo de 15 mil aves mortas. Então, num barracão meu, perto do abate, né? Aconteceu uma falha elétrica, eram umas 3 e pouco da manhã. Foi aquela falha rápida. Só que aí eu tenho um grupo de 10 exaustores. Desses 10, só tinha 4 no manual. 6 ele estava no automático. Então, como teve essa falha, né, já teve uma falha no aparelho, 6 exaustores desligaram. Nesse período ali das 3 até umas 5h30 da manhã, que foi quando já faz uma diferença muito grande, né? Devido a ter muito frango por metro quadrado dentro do aviário, eles têm dificuldade em respirar, eles acabam morrendo por asfixia, não tem oxigenação suficiente para eles. Aí eu acabei tendo uma perca de 15 mil aves. O IDARON vai lá, ele faz um laudo, contesta que a causa da morte não foi sanidade, né? Foi um erro mecânico, um erro de operacional. Aí ali a gente tem que enterrar esse frango ou queimar. A tática mais adotada, até pela quantidade de carne que geralmente é enterrar faz uma vala à profundidade, lança todos esses frangos ali e enterra. Então, e hoje eu falo que a grande gargalo de todos os avicultores que teve prejuízo na avicultura foi com a Energisa, foi com problemas elétricos. É um problema, né? Falta de energia. E quando falta energia ainda tem isso também. Faltou energia, você tem que ter a gente tem que ter uma alternativa ali para resolver. Que é um motor gerador, né? Todos os aviários é obrigatório ter o seu motor gerador como opção, mas a gente já enfrentou casos de a gente ficar 20 horas sem energia elétrica, né? Graças a Deus ali na nossa propriedade a gente nunca teve problema do motor falhar ou algo assim, deixar a gente na mão. Mas a gente tem em outros locais, né, que o motor depois de um período funcionando, acabou, acho que não estava manutenção em dia, acabou sofrendo um apagão, parou de produzir, aí é aquela loucura do produtor e a preocupação, né, em manter o lote vivo, que é uma atividade muito sensível.
depois de uma certa idade da ave, a gente tem a idade crítica. Então, o frango ali até 15 dias, às vezes ele ficar um período sem energia, algo, você baixa a zona lateral, você consegue... Passou disso, é uma idade crítica, que a gente fala, principalmente se for perto do abate, ali, os últimos 10 dias de qualquer erro causa prejuízos muito grandes na entrega lá dessa ave, principalmente relacionado a problemas elétricos. Se a pessoa sofreu uma falta de energia, se ele não estiver atento, se ele não tiver um motor gerador que seja automático, que ele identifica que faltou energia, ele já aciona, e do mesmo jeito que ele identifica quando ela chega, ele desliga. Então, assim, é um investimento, é uma atividade de investimento muito grande, que inicial, exige muita atenção. E a cada lote, dependendo, a idade do lote é um capital ali que a gente vai ampliando. Por cada dia que passa, aquilo ali aumenta. Porque assim, o frango ele chega com o valor. No primeiro dia ele tem só o valor do pintinho. Acompanhar 7 dias tem o valor do pintinho, tem o valor da medicação e a ração que ele comeu naquele período. E vai aumentando, né? E tem a questão do salário do funcionário, tem a energia que foi gasta. Então, a cada passo desse, a gente fala que o ciclo de vida ave é a cada 7 dias, né? Cada 7 dias ela vai chegando num ponto crítico. Então, a cada tempo mais que passa, o prejuízo é maior se caso acontecer um sinistro nesse período ali da criação da ave. Sobre essa questão do tempo, por exemplo, você tem lá o período de 45 dias, né? Ele varia de 39 a 45 39 a 45 dias. Ele não pode ultrapassar esse período? Ou pode, por algum motivo, alguma... Ele pode, só que aí o mercado da gente não suporta um frango tão pesado. Que um frango de 39 dias, 40 dias, que é o rotineiro, é muito difícil você ver, muito raro um aviário passar disso. É um frango que já está na faixa de 3,5 kg para 4 kg. Na média, quando ele chega na média, ele está em torno de 3, um frango de 42 dias, de 3,2 kg até 3,6 kg. Então já é uma ave grande. E assim, o que a gente entende um pouco, claro que eu não trabalho lá no frigorífico, eu não sei como é que é a logística deles de frangos, mas eu acredito que é dentro dessa média que os mercados trabalham. De peso ali, né? De peso, um frango de 3 kg, 2,8 kg, 3 kg e pouco. Tá, você falou sobre o trabalho que vocês fazem, a quantidade, sobre vários outros aviários na região. Vocês já têm um mercado específico, né? Produzem e vendem para a rede lá, a rede... É o grupo CAFER. A antiga Globo Aves, né? Isso. Existe uma concorrência muito grande? Existe, porque você produz, tem lá o seu sistema de trabalho, já tem o mercado específico, e existem muitos outros aí na região. Existe concorrência muito grande, não? Então, ou existe parcerias com esses outros produtores? Dentro desse núcleo de produtividade e avicultura, a gente não há competição com outros aviários. Porque assim, o que vai ditar o ganho é o manejo de cada produtor. Quanto maior assertivo o manejo, maior vai ser a rentabilidade. Porque, igual eu falei, aqui dentro do estado a gente só tem um único frigorífico. Então, querendo ou não, todos os produtores... vão produzir e vender. São clientes. São clientes desse frigorífico e são parceiros, né? Hoje a gente tem um vínculo como parceiros. E aqui dentro do estado, hoje a gente tem a associação, né, dos avicultores, né? E essa associação, acho que a sede dela é em Cacoal e junta, né, todos esses produtores de todos os municípios, né? Criaram a Associação Rondoniense, né, dos avicultores, devido a gente ter só esse frigorífico que fica localizado ali em Espigão, né? E se precisasse vender hoje porque estava olhando a avicultura... o frango ele está entre as 4 maiores produtos, as 4 maiores proteínas, né, que são consumidas no mundo. Então, assim, é evidente que em algum momento a demanda ela só tende a crescer, né? Existem possibilidades de atender de ampliar para atender outras demandas, outros frigoríficos?
Ou vai depender também de chegar também um outro concorrente do frigorífico do Estado, uma outra né? empresa, Uma né, outra empresa. se interessa vir para investir, porque hoje o Estado ele produz para manter o mercado interno, então o frango hoje produzido em Rondônia, Ele basicamente fica no Estado? ele fica basicamente no Estado e parte vai para Manaus. Então o nosso frigorífico hoje aqui, teoricamente, é um consumo interno e eu sei que eles mandam parte para Manaus, não sei te dizer assim, em porcentagem, quantidade, de quanto é que vai. Eu sei que o frigorífico ele passou por uma reestruturação, eu acho que eles saíram ali de abatimento de 60 mil aves por dia para 100 mil aves. Também não sei bem ao certo. Eu sei que ele fez uma reestruturação para porque assim o mercado, igual você falou, ele cresce a busca da proteína, e hoje ainda o frango é uma das carnes mais em contas, né? Se a gente for no mercado hoje para buscar, né? A gente tem ali o frango, ou o frango inteiro, ou pelos seus subprodutos, né? Pelos cortes, assim como a carne do boi, o frango também, né? Tem os cortes do frigorífico. Mas assim, o frango produzido no estado pelo frigorífico, eu sei que a grande parte dele é para abastecimento do próprio estado, né? A questão do apoio técnico, né? Porque para além, claro, do suporte, como você citou, do frigorífico, mas você tem boas relações, o sítio Boa Vista tem boas relações, por exemplo, tem recebido visitas técnicas, por exemplo, da Emater, desses órgãos do Estado, institucionais, no sentido de acompanhar, aí tem as licenças, claro, mas essa relação de proximidade com esses órgãos, ela acontece com frequência? Fiscalização, por exemplo? Sim, a gente tem, principalmente o Idaron, né? O Idaron faz sempre o acompanhamento e a cada um ano que passa, né? Todo ano a gente tem que estar renovando o registro dos aviários. Todos os aviários ele é registrado ao mapa e ao Idaron, e todo ano se há uma fiscalização para ver se está tudo em ordem, né? Pela agência Idaron, né? Que eles fiscalizam a parte externa, porque tem todas umas regras referente à criação de aves, sobre o isolamento do perímetro, estrutural, condição de bem-estar das aves. A questão técnica dentro da avicultura, às vezes a empresa ela aceita estagiários da universidade, já aconteceu do próprio veterinário ir lá, tá acompanhando. Só que aí é um vínculo que tem que ser feito, não ali por nós produtores, né? Tem que ser direto lá pelo frigorífico, porque ali, igual eu falei, é uma parceria, né? A estrutura ela é minha, mas as aves ainda é do frigorífico. A responsabilidade técnica é deles, né? Então assim, eu, João, não posso abrir a porteira e falar assim, olha, eu vou receber, eu posso, porque tem toda a questão também sanitária, que a gente não pode ter acesso. O acesso no aviário ali, ele é restrito, né? A pessoa não pode, não é qualquer pessoa que pode chegar e ficar entrando ou saindo, não é qualquer veículo que pode entrar ou sair. Até mesmo os veículos da empresa, quando vão lá levar ração, por exemplo, a gente tem um arco de desinfecção, você tem que dar um banho no caminhão na entrada, você dá um banho na saída, que geralmente nesse banho ele tem um produto lá específico que é para esterilizar, porque assim como esse caminhão pode trazer uma contaminação de fora, ele também pode levar uma contaminação que às vezes estava ali no meu local para um terceiro. Então a gente tem que tomar cuidado nessa questão sanitária. Mas assim, no amplitude geral, assim, da propriedade, em assistencialismo técnico, sim, a gente é bem assistido, a gente tem boas parcerias, a gente tem boas conversas com o pessoal da Emater. Igual eu sou o presidente do sindicato, né, do produtor rural aqui do Rolim, e automaticamente a gente é ligado ao sistema do Senar, né, as ATEG, tanto que a propriedade ela era atendida a duas ATEG, né, a TEG do gado de corte, a TEG do café. Hoje a gente só está com a TEG do café, que o período, né, de assistencialismo do gado de corte ele se encerrou agora, né? Então minha última visita do médico veterinário foi em junho, então a partir de junho agora eu tenho que pegar todo o conhecimento que ele me passou em questão de gerenciamento, questão técnicas, e tocando a propriedade. E até mesmo o pessoal da Secretaria da Agricultura, a gente tem um bom relacionamento ali, principalmente o Josia, o Endo, que é o novo secretário da Agricultura. Então a gente vê que os tempos estão mudando, né? O pessoal está buscando
ter o atendimento técnico, e a gente vê que os órgãos que são responsáveis por isso está vendo que está tendo a necessidade, tem que estar disponibilizando, e hoje com o mundo, a informação, como ela corre, a gente vê que se a pessoa não correr atrás também, ela acaba ficando ultrapassada. Então, assim, não está perfeito, mas também não é algo que fala assim, não existe. E a gente vê que está numa constante evolução. Sobre esse ponto, João Paulo, como é que você avalia como empreendedor desse segmento, essas práticas que você citou aí, algumas dessas práticas de sanidade, como você, o que você acha que poderia ainda melhorar em termos de políticas sanitárias, políticas ambientais, que poderiam melhorar para você como empreendedor desse segmento e outros empreendedores também do segmento aviário? Hoje, a gente poderia ter uma política de isenção, principalmente em produtores que forem investir em novas estruturas, um abatimento em tributação, até por causa do valor que é hoje montar um aviário. Hoje, para você ter ideia, para você montar um núcleo, que são 2 aviários, que aí às vezes a pessoa acha, é só os 2 barracão. Não, você tem que construir uma casa, você tem que levar o fornecimento de água, você tem o fornecimento de luz, você tem toda, igual eu falei, essa parte de isolamento, tem a parte de aterramento, porque ela tem que ser nivelada a área onde é construído o barracão. Então, naquele perímetro de 16 por 150 metros, ele tem que ser altamente nivelado. Ele não pode ter ondulação, porque senão o equipamento ele não funciona, porque o que puxa a ração ali dentro para cada comedor são molas, né? Então ela tem que estar nivelada, senão ela não consegue trabalhar corretamente. Então eu acredito assim que nossos governantes, nossos executivos e até do legislativo, né? Nossos vereadores e deputados, eu acho que um incentivo em querer baratear essa mercadoria para o produtor seria de grande relevância, porque é uma atividade que tem crescido muito. Igual eu falei, o próprio frigorífico investiu, ele aumentou a capacidade de abate de frango, então ele vai necessitar de novos aviários. Mas hoje, para a pessoa falar assim, não, vou montar um núcleo de 2 aviários, o cara pode preparar 3 milhões de reais. É um investimento muito alto, muito né? alto. Muito pesado, né? Por isso que a gente vê assim, que não é uma atividade, todo mundo, assim, a pessoa tem interesse em financiar, mas o valor do investimento é muito alto, né? Aí quando você parte para uma linha de financiamento, o BASA é um excelente banco para trabalhar, hoje é as que tem melhores taxas de juro do mercado, mas assim, devido ao valor do investimento, às vezes a garantia, aquele produtor, por mais que ele tenha vontade, ele tem a localização ideal, ele tem uma área que seja adequada para alojar e fazer a construção, e às vezes ele esbarra, né, nessa questão do crédito, que é um valor muito exorbitante. Aí às vezes o cara fala, mas por que montar 2? Porque assim, igual eu falei, o investimento inicial que você tem que fazer para 1 e para 2 é quase o mesmo. O que você vai gastar em aterramento para 1, você põe 10, 15% a mais, tu faz aterramento para 2. A subestação elétrica que você vai ter que pôr, que vai tocar só 1, ela toca 2. A casa que você vai ter que investir ali pro granjeiro, literalmente, igual eu falei, pode ter um sinistro a qualquer momento, o cara tem que estar literalmente ali do lado do aviário, para o mais rápido possível que ele conseguir socorrer, intervir, né? É muito rápido. Então, a casa que é para um casal que cuida de 1, ele cuidaria de 2. Então, quando a gente se fala em viabilidade, é muito mais viável você investir construindo 2 barracões de inicial, né? Do que você construir um só. Claro que depois o cara tem 2 barracões, se ele quiser construir mais um, né? Ele só vai fazendo ampliação. Tudo é uma questão de planejamento, né? Planejamento, porque a gente vê que o consumo tem aumentado. O mercado, ele abre novas portas. O Brasil, se foge, me engano, é o maior produtor de ave de corte, de carne, de frango do mundo. Apesar que a gente consome grande parte da nossa produção, e questão de exportação é só o pessoal do sul ali, do Paraná, Santa Catarina, os frigoríficos para cá, acho que Mato Grosso, Rondônia, acho que a maioria deles é demanda país, interna, né? Ali.
do próprio estado. Agora, João, para nós irmos encerrando, queria te perguntar sobre essas questões que aconteceu agora recente lá no Sul. Alguns frigoríficos lá, alguns aviários lá tiveram problemas, né, com a questão da gripe aviária, que é sempre um grande problema, sempre uma grande preocupação. Existem conversas de vocês, por exemplo, você, da entidade, no caso a Associação dos Avicultores, do frigorífico com vocês, para ter sempre atenção e cuidados? Sim, tanto quando estourou, né, esse alerta, né, a primeira coisa foi os veterinários estando alertando, chamando a responsabilidade, principalmente para ser mais severo ainda a questão de visitação ou algo externo, para justamente não chegar, né, essa contaminação aqui no norte, né, e como a gente viu, a gente conseguiu passar ileso, né, a gente não teve problema com a gripe aviária aqui no estado, né, nessa última. Ele afetou o mercado interno da gente, né, porque como lá não pôde exportar aquela quantidade, então aquela carne ela acabou tendo que ser absorvida pelo mercado interno, né? É um tempo ruim economicamente, vamos apanhar tanto para o frigorífico, acaba afetando lá na ponta a gente, o produtor, mas tomando os cuidados, fazendo a parte de sanidade, tanto física do barracão como das aves, né? A gente vê que eles conseguiram superar e parece que já está sendo liberado de novo, né? A venda, a exportação das aves através deles de novo para outros países, né? Então é muito importante, assim como qualquer outra atividade, quando você tem um processo de intensificação muito grande, que é a avicultura de corte. Hoje você literalmente produz, se eu não me engano, 3 ou 4 frangos por metro quadrado. Não me foge a memória. Então para você ter ideia, o frango dentro do aviário, ele fica entre uma linha d'água e uma linha de comedor, tá em torno de 90 centímetros. Então ele tá aqui, ele levanta, ele vem cá e come, ele vira, vai lá, bebe água e deita de novo. É um espaço bem reduzido, né? É um espaço bem reduzido, então você, igual eu falei, né, num espaço de 16 por 150 metros, você chega a bater ali 31 mil aves, né? Você aloja 35, mas aí tem aquela perca da mortalidade que é até 5%, que dentro dessa mortalidade no manejo, não é que o frango vai morrer. No manejo você tem que identificar também aquele frango que começa a ficar para trás, você tem que eliminar ele. Então lá nas especificações da anotação você tem a mortalidade, que é aquele que morreu por causas naturais, algum problema que teve ali, e os eliminados. Durante o percurso do lote você também tem que eliminar, infelizmente, aqueles frangos que não desenvolve, porque, igual eu falei, naquele ciclo, naquela rotação, o prato vai levantando, a água vai levantando de altura, vai chegar um ponto que ele não vai conseguir comer, ele não vai conseguir beber, ele vai morrer do mesmo jeito. Então ele já é retirado, né? Mas dentro, né, da avicultura, a precaução, principalmente em sanidade, quando eu falo física, do seu barracão, dos seus equipamentos, e a sanidade da ave é muito importante. Tem que ser algo bem rigoroso. Às vezes a gente acaba questionando por que dessa rigidez, e é porque é algo muito sensível, e se caso acontecer alguma coisa, a gente vê que são prejuízos econômicos muito grandes, e acaba pegando todo o setor. Ele pega o produtor, ele pega a indústria, e se pega a indústria, a gente sabe que afeta também a população, porque é menos dinheiro rodando na praça, afeta todo mundo. Então a gente começa, a partir do tempo que você vai convivendo, que você vai trabalhando, você começa a entender o porquê de ser tão rigoroso assim. Às vezes o cara fala, é uma chatice e tal, mas não é. Aquilo tem um fundamento, aquilo ali não foi assim, o cara olhou pro céu e falou, não, tem que ser assim. Tá certo. João, o João Paulo, ele é presidente do Sindiron, que é o Sindicato do Produtor Rural de Rolim de Moura. Dos Produtores Rurais de Rolim de Moura. Hoje nós não vamos falar sobre isso, mas num outro momento a gente vai convidar ele para voltar aqui para a gente falar só sobre as ações do sindicato, que certamente são muitas ações aí. João Paulo Silva Carneiro, empreendedor lá do Sítio Bela Vista, foi muito bom conversar com você. A gente vê que é um negócio muito importante dentro da cadeia produtiva, um trabalho que é muito bem feito, muito bem acompanhado, e isso que é importante, né, para quem consome o frango que a gente vê aí nos mercados. Grande parte dele sai daqui, né, da tua produção, de outras aqui da região. E o mais importante é a gente ouvir
a forma como isso é trabalhado, né? Desde a hora que o pintinho chega lá, todo o trabalho, aquele ciclo todo, o acompanhamento, isso realmente é bem interessante, um trabalho bem legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. E sucesso, né? Espero que mais para frente, a gente tem ideia de que em algum momento vai crescer ainda mais a demanda, né? Proteína é super importante. Agora a gente está vendo aí os problemas nesse mês, problemas com o comércio exterior, comércio brasileiro, americano, produto que vai chegar para a Europa, para a China, e grande parte em algum momento vai sair dessas nossas regiões aqui. Então o trabalho que vocês fazem é muito interessante. Parabéns, obrigado por essa boa conversa aqui. Tranquilo, estamos à disposição, Tony, até o sindicato também, né, tá de portas abertas ali, o produtor que precisar de qualquer assistência. Eu ia te pedir para fazer uma visita lá, uma hora lá, mas já vi que tem todo um regramento aí, é bem complicado, né? Para visitar o aviário seria interessante no vazio sanitário, né? E tem o vazio sanitário, né? Tem o vazio sanitário, né? Quando termina faz o abate, ciclo, né? Termina que o frango vai para o abate, que ele vai vivo. O frango, para ele ser abatido e ir para o consumidor, tem que chegar vivo no frigorífico. Se ele chegar morto lá, ele vai para a graxaria. O frango ele tem que chegar vivo, ele tem que ser abatido lá dentro das normas, toda a questão, aí que vai para a mesa do consumidor. E aí esse vazio sanitário é de quanto tempo? Ele varia muito da logística da produção de novos pintinhos, mas ele está variando hoje ali de 15 a 20 dias, mas eu acredito que o frigorífico agora reestabilizando, como ele já conseguiu fazer essa reestruturação, ele vai baixar ali para uns 12 dias. É um período bem curto, né? É um período bem curto. Nesse intervalo aí tem que limpar tudo, arrumar tudo novamente, ver algum detalhe que precisar ajustar. Dentro ali tem que se lavar, né? Todo o equipamento, todo os comedores, linha d'água é lavado mesmo na base de jato da água. Depois a gente aplica alguns produtos, né? Fecha ele, aplica alguns produtos ali que vai combater insetos que acaba se desenvolvendo, né? Na cama, né? Que a gente chama de cascudinho. E até também questão de bactéria, de vírus, a gente faz algumas aplicações de alguns produtos, né? E ali tem que ficar um período reagindo, né? Aí depois disso, a gente coloca a cama de frango nova, a gente fala cama, né? Que é onde vai receber os novos pintinhos, porque eles têm uma exigência térmica muito elevada, o frango novo, que é até engraçado quando a gente começa a conversar, né? A gente fala que o pintinho, quando chega, ele tem que estar acima de 33 graus durante um período. E quando você manda ele para abate, se ele tiver abaixo de 23, é excelente. Quando eu falo assim, nessas temperaturas, é ambiente, né? Mas é interessante quando a gente conversa sobre isso. A gente fala que esses dias eu vi um técnico falando que aqui em Rondônia o pintinho passa frio, né? Eu falo, mas como, cara? Aqui faz 40 graus. Mas ele explicou pra gente que num curto período, né? Que a gente fala que é o horário mais fresco do dia, que é ali entre torno de 3h30 até o nascer do sol, né? Às vezes a ave sente um friozinho. Tá certo. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto aí, pelo empreendimento. Valeu, Tony. Estamos à disposição. Eu conversei aqui, o Pod Rondônia conversou com o empreendedor João Paulo Silva Carneiro, do Sítio Boa Vista. Se você vê o frango aí nos mercados, principalmente for os frangos Globo Aves, é o frango que saiu aqui do Sítio Boa Vista, aqui em Rolim de Moura. Aqui nós falamos de agro, falamos de negócios e, claro, né, hoje, hashtag avicultura, aqui do nosso Pod Rondônia.